Portugal, uma terra de paisagens deslumbrantes, rica em história e mistérios ocultos. Entre os becos antigos das cidades e as montanhas envoltas em névoa, escondem-se lendas que há séculos assombram os corajosos que ousam explorá-las. Hoje, vamos mergulhar no folclore sombrio deste país e descobrir as histórias mais macabras que ecoam pelos tempos. A Fera de Castro Laboreiro. No século XIX, a pacata vila de Castro Laboreiro, no norte de Portugal, foi assolada por um terror invisível. Fazendeiros encontravam seus rebanhos brutalmente dilacerados ao amanhecer, e moradores falavam sobre uma criatura feroz que espreitava nas sombras. Não era lobo, nem urso, mas algo maior, mais selvagem, algo que ninguém conseguia ver claramente. Diziam que olhos brilhantes eram vistos entre as árvores, e um rosnado gutural ecoava pela noite. Os mais ousados tentaram caçar a fera, mas seus rastros desapareciam como se nunca tivessem existido. Os mais velhos alertavam. A fera não era deste mundo, e aqueles que tentassem enfrentá-la poderiam nunca mais ser vistos. E assim, o medo se tornou parte da vila, e até hoje, quem se aventura pelas florestas de Castro Laboreiro durante a noite jura ouvir os rugidos de um predador invisível. A Dama Pé de Cabra. Nas profundezas das montanhas do Minho, uma história sussurrada por gerações fala sobre um homem nobre que se apaixonou por uma mulher de beleza inigualável. Seus olhos eram tão profundos quanto o oceano, sua pele tão alva quanto a lua. Mas havia um segredo: ninguém jamais vira seus pés. Movido pelo amor e fascínio, o nobre pediu sua mão em casamento. Ela aceitou, mas com uma condição: ele jamais poderia se benzer na sua presença. Os anos passaram, e a curiosidade do homem crescia. Até que, num momento de distração, ele fez o sinal da cruz ao avistar a esposa. Num instante, a mulher soltou um grito horrendo e se transformou diante dele. Seus pés, antes ocultos, eram de cabra. Seus olhos reluziam em fúria. Antes que ele pudesse reagir, a mulher desapareceu em meio a uma névoa negra, deixando para trás apenas o eco de sua risada macabra. Dizem que até hoje, em noites de lua cheia, viajantes desavisados podem encontrar uma bela mulher que nunca revela seus pés. A Velha da Égua Branca. No sul de Portugal, no coração do Algarve, há quem jure que uma velha montada em uma égua branca surge nas noites escuras, vinda de um passado esquecido. Relatos contam que ela cavalga sem rumo, assombrando os que se atrevem a vagar pelas estradas desertas. Os que tiveram o infortúnio de cruzar seu caminho relatam um vento frio e uma sensação de peso no peito, como se uma força invisível tentasse sufocá-los. A lenda diz que a velha foi amaldiçoada por práticas obscuras e está condenada a vagar pela eternidade. Os mais velhos aconselham: se ouvir o galope de uma égua branca na calada da noite, corra, pois quem olhar diretamente nos olhos da velha pode nunca mais encontrar o caminho de volta. A lenda da Quinta da Juncosa. Nos arredores de Penafiel, ergue-se uma antiga quinta marcada por uma tragédia terrível. O barão de Lages, um homem poderoso e ciumento, convenceu-se de que sua esposa o traía. Enfurecido, decidiu puni-la da pior forma. Amarrada a um cavalo selvagem, ela foi arrastada até a morte pelos campos da propriedade. A partir desse dia, a quinta nunca mais foi a mesma. Testemunhas afirmam ver uma mulher vestida de branco vagando pelos corredores da antiga casa, lamentando seu destino. Portas se fecham sozinhas e sussurros ecoam pelos cantos escuros. Aqueles que se atreveram a passar uma noite no local garantem ter ouvido o trotar de um cavalo vindo do nada, como se a alma da pobre mulher ainda estivesse revivendo seu tormento noite após noite. A Dama de Branco de Sintra. Sintra, um lugar envolto em mistério e beleza, guarda um segredo sombrio. Há quem afirme que uma mulher vestida de branco aparece subitamente em uma curva traiçoeira da estrada, sempre à beira da morte iminente.
Motoristas relatam que, ao tentar desviar da aparição, sofrem acidentes terríveis. Quando voltam para conferir se a mulher ainda está lá, ela desaparece sem deixar vestígios. Alguns acreditam que a Dama de Branco seja o espírito de uma noiva, que morreu tragicamente naquele local, condenada a alertar outros sobre o perigo que ali espreita. Outros dizem que é um presságio de morte. Aqueles que a veem estão destinados a nunca mais sair vivos da serra. Seja como for, quem dirige por Sintra em noites de neblina sempre mantém os olhos bem abertos, temendo encontrar a figura espectral à beira da estrada. A lenda da Moura Encantada. Em diversas regiões de Portugal, há relatos de mulheres misteriosas, conhecidas como Mouras Encantadas. Dizem que elas aparecem junto a fontes e rios, oferecendo riquezas inimagináveis àqueles que cumprirem suas exigências. Mas, cuidado, há sempre um preço a pagar. Uns afirmam que aqueles que aceitam suas ofertas acabam aprisionados em um encantamento eterno, condenados a jamais retornar ao mundo dos vivos. Estas foram algumas das lendas mais macabras de Portugal. Histórias que atravessaram séculos e continuam assombrando aqueles que ousam escutá-las. O folclore português é rico em mistérios, e muitas dessas narrativas permanecem vivas no imaginário popular. Será que são apenas histórias? Ou há algo mais nas sombras esperando para ser descoberto? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias sombrias para você. Nos vemos na próxima.